Eu preciso gravar esse vídeo agora, senão eu não vou ter coragem de gravar depois. Hoje foi meu segundo dia na academia. O primeiro dia foi ontem. Foi muito desconfortável. Muito desconfortável. Hoje eu passei por uma situação que eu não achei que eu ia passar. Na verdade, eu achei que eu ia passar, mas eu não esperava que eu fosse passar. Eu jurava que ia ficar tudo bem, mas enfim, o que aconteceu foi... Fui fazer a academia hoje. Quando eu cheguei lá, não tem... Tem professor, mas os professores lá não são como os do Brasil. No Brasil, geralmente quando você pede assistência de um professor, ele te mostra qual aparelho você precisa fazer, ele te fala como você precisa fazer. E pelo menos na academia que eu cheguei a fazer no Brasil, se ele viu que eu tava fazendo algum movimento errado, ele comentava. Aqui não. Aqui é você por você mesmo. Então, você faz os seus planos de treino e você treina por si. No máximo, se você precisar de alguma coisa, o que o professor vai fazer? Vai vir e vai te explicar como o aparelho funciona. E só. Ontem, como foi o meu primeiro dia aqui na academia daqui, eu acabei pedindo ajuda pro professor. E ele mostrou alguns aparelhos. Só que como ontem eu tive avaliação nutricional, eu acabei não ficando muito tempo na academia. Minha avaliação nutricional durou 1 hora, mais ou menos. E depois disso, eu fiz poucos aparelhos, não fiz muitos. E eu depois só fiz bicicleta. Pouco tempo também, uns 20 minutos de bicicleta, nem isso, uns 15 minutos de bicicleta, 10. Por aí. Ontem eu fiz pouquíssimos exercícios. E aí, o que eu pensei? Vou chegar em casa e vou pesquisar os exercícios que precisa fazer pra eu poder fazer, né? Enfim, pesquisei os exercícios e salvei e fui hoje pra fazer. Sozinha, sem instrução de professor, porque eu não tenho um personal trainer, nem nada do tipo. Então eu fui sozinha. E aí, nisso, eu cheguei lá pra me alongar e eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu tenho uma coisa que eu tenho muito bloqueio. Não é bloqueio, eu não sei dizer bem o que é medo de passar vergonha. Eu tenho muito. Aí, isso acaba me impedindo de fazer algumas coisas. E eu achei que eu ia conseguir superar isso na academia. Só que eu cheguei lá pra fazer e eu comecei a ficar muito nervosa. Muito nervosa. É como se eu tivesse todo mundo me olhando ali naquele momento. Mas eu fiz os meus alongamentos. Não fiz todos, porque não eram todos que eu consegui. Aliás, eu estou num sobrepeso muito alto. Estou em muito sobrepeso. Então, não são todos os alongamentos que eu consigo fazer. Mas eu fiz os que eu consegui. Quando eu terminei de fazer, eu fui fazer os aparelhos. Eu sou no nível que, gente, eu tenho a cabeça muito ruim. Então, assim, aparelho, é muito difícil eu decorar nome de aparelho, eu não consigo decorar nome. Quando eu vou fazer o aparelho, o professor tem que me ensinar, assim, umas 2, 3, às vezes 4 vezes pra mim
descobrir como funciona aquele aparelho e me sentir segura de fazer sozinha. E aí nisso eu fui pro primeiro aparelho, eu nem lembro qual é o nome do aparelho. Na verdade, eu nem fui pro primeiro aparelho. A situação foi que eu fui procurar o aparelho, porque a academia lá é bem grande. Então, tem muitos aparelhos, tem muitas áreas que ficam os aparelhos, assim. E eu não sabia onde ficava esse aparelho que eu queria fazer. Eu não sei se acho que não é cadeira abdutora, eu não lembro muito bem qual é o nome do... Não lembro muito bem, não, eu não lembro qual é o nome do exercício que eu queria fazer. Mas é aquele que você segura aqui nas costas... Não, segura nas costas não, deita na cadeira, põe os pés aqui pra cima e vai empurrando o peso, sabe? Pra cima. Eu vou deixar uma foto aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês qual que é, porque eu não vou saber o nome mesmo. E aí, eu fui procurar essa cadeira. Só que eu não achava. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque quando eu tava fazendo os alongamentos, eu já tava muito nervosa. Do tipo, nossa, eu tô passando muita vergonha, eu não acredito, eu não tô conseguindo fazer tal alongamento, porque teve alongamento que eu tentei fazer e eu não consegui. E aí eu só fiquei pensando, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer tal alongamento. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que as pessoas que estão passando, sabe, vendo eu fazendo esse alongamento que eu não tô conseguindo fazer, o que será que elas estão pensando e tal. E aí eu já tava muito nervosa, sabe, com muita vontade de chorar, mas eu engoli e continuei fazendo os meus alongamentos. Quando eu terminei, que eu fui procurar a cadeira, eu comecei a procurar ela e eu tava parecendo uma barata tonta dentro da academia. Eu não sei se foi o nervosismo, eu não sei se foi... Eu não sei o que foi, não sei se foi porque eu não achei mesmo, não sei. Eu sei que eu não achei a cadeira e eu comecei a ficar mais nervosa ainda em relação a essa situação, porque eu achei que eu tava passando mais vergonha. E aí, cada vez que esse tipo de coisa acontecia, de tipo, eu ir lá e procurar uma cadeira, procurar a cadeira e não achar, cada vez que isso acontecia, só reforçava o que eu pensava. Tipo, as pessoas estão olhando pra mim e vendo a vergonha que eu tô passando. Todo mundo tá olhando pra mim e tão vendo que eu tô parecendo uma barata tonta aqui e não tô achando nada. E aí, esse meu medo de passar vergonha foi crescendo. E eu tive uma crise de pânico. Eu entrei dentro do banheiro, né? Que tem lá na academia. É uma área, é balneário que eles chamam aqui. Eu moro em Portugal, né? Eles chamam aqui de balneário, que é uma área onde tem uns cacifos, que são uns armáriozinhos com cadeado para você guardar suas coisas. Tem área de banho, tem área de você fazer xixi e tudo mais. Eu entrei numa cabine e chorei muito, assim, o mais quietinha que eu pude, porque eu não queria passar a vergonha de alguém me ouvir chorando. E aí, e cá estou aqui passando essa vergonha aqui, gravando esse vídeo. Mas enfim, por isso eu falei que eu precisava gravar agora, senão eu não gravava mais. E aí, o que aconteceu? Eu chorei, comecei a chorar muito dentro dessa cabine. E aí, eu tô procurando um papelzinho aqui, eu esqueci de pegar. Um lencinho. Eu já sabia que eu ia acabar chorando, gente. Sou muito emotiva. Mas eu acabei esquecendo de pegar o lencinho aqui pra secar minhas lágrimas, enfim. E aí eu sei que nisso eu tentei me acalmar, consegui me acalmar dentro da cabine, do banheiro. E aí eu pensei comigo mesma, se eu não tô achando essa cadeira, eu vou procurar outro exercício que eu preciso fazer. E aí eu fui
procurar outro, né? Vi no vídeo que eu tinha salvado outro exercício que era pra fazer e fui atrás da nova máquina, porque eu também não sabia onde ficava. Fui atrás da nova máquina e hoje o meu plano era fazer perna, né? Ontem eu fiz poucos exercícios, poucas máquinas, mas eu só fiz braço, costas. E aí hoje eu queria fazer perna e glúteo. E aí por isso que eu fui atrás dessas máquinas, né? Eu não sabia onde tava. E hoje era meu segundo dia lá. E aí eu não sabia onde tava, fui atrás dessa máquina. Achei a bendita máquina. Eu já fiquei feliz, né? Porque eu achei a bendita máquina. E aí sentei na máquina pra fazer. Era aquela máquina que você coloca o peso, a barra na cintura. E tem o peso aqui nas pontas e você levanta e abaixa, sabe? Com a cintura. Eu também vou deixar ela aqui pra vocês verem qual que é, porque eu também não vou saber o nome, gente. Paciência comigo, pelo amor de Deus. E aí, eu fui fazer ela, sentei, né, nela. Só que eu não fazia ideia de como mexia na máquina. Em vez de me acalmar, manter a calma e procurar ver como é que mexia, ou chamar um professor para me ajudar, pelo menos a mexer na máquina, porque eu não fazia ideia como mexia, eu comecei a ter outra crise de pânico. E aí eu levantei da cadeira e fui de novo pra cabine, pra mesma cabine que eu tava antes, e tive uma segunda crise de pânico. Porque eu fiquei com medo de passar vergonha de novo. Porque na minha cabeça eu já tinha passado vergonha fazendo exercício, já tinha passado vergonha enquanto eu procurava a cadeira pra fazer o primeiro exercício que eu queria fazer. E, gente, eu sei que as pessoas não estão nem aí pra você. Cada um tá focado no seu exercício. Cada um tá focado na sua coisa que tem pra fazer ali. E aí, mas no momento não foi o que passou pela minha cabeça. No momento o que passava pela minha cabeça você tá imensa, você é imensa, não consegue fazer as coisas e você não vai conseguir. E todo mundo tá olhando pra você e pensando, nossa, que ridícula, nossa, olha aquela imensa, olha aquela gorda. Enfim. E aí, tive essa segunda crise de pânico, mas eu consegui me acalmar também depois. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu estava com medo de sair de novo da cabine e ter uma terceira crise de pânico. Eu falei, meu Deus, daqui eu vou embora. Porque eu não vou conseguir. E aí eu pensei comigo mesma, eu não posso ir embora, porque se eu for embora, hoje eu não consegui fazer, amanhã eu também não vou conseguir fazer, porque vai acontecer a mesma coisa. Então, pelo menos alguma coisa eu tenho que fazer. E aí foi quando eu fui pra esteira, porque é a única coisa fácil de fazer lá, que você não precisa de instrução, é só você subir, ligar a esteira, aumentar o ritmo ou diminuir e andar. Então eu fui pra lá e fiz a esteira, fiz 40 minutos de esteira. Andei 4 quilômetros na esteira. E segurando o choro. Eu fiz o máximo que eu consegui. Segurando o choro pra não chorar lá no meio da academia e não passar de novo essa vergonha. E aí, consegui fazer os 40 minutos, fiz 4 quilômetros e aí foi quando meu marido terminou de fazer os exercícios dele. Isso, o meu marido não sabia de nada, porque eu não falei pra ele. Inclusive, acho que ele vai saber agora, né, que eu tô gravando o vídeo, porque eu nem cheguei a comentar com ele isso também.
Ele foi fazer os exercícios dele, eu fui fazer o meu, e aí foi quando tudo isso aconteceu. E foi isso, gente. Eu não me dou por vencida. Já chorei muito. Chorei no carro voltando pra casa. Chorei enquanto eu tava tomando banho. Tô chorando agora de novo, contando. Mas assim, amanhã eu vou voltar lá. Amanhã eu vou voltar lá e vou tentar de novo. Porque eu preciso. Porque eu preciso. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a mim. Eu cheguei num ponto onde eu nunca achei que eu ia chegar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como eu cheguei nesse peso que eu tô, porque eu sempre fui magra, gente. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui. Eu engordei de um tempo pra cá. E eu engordei muito. Eu tô com o dobro do peso que eu pesava antes, né? De chegar nesse peso que eu tô agora. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre como eu cheguei nesse peso e tiverem alguma curiosidade, gente, quiser falar também alguma coisa, fiquem à vontade aí nos comentários. Eu só quis mesmo gravar esse vídeo porque eu não sou a única gorda no mundo. E eu acho que eu não sou a única pessoa que sente isso. E eu acho que tem alguém também que precisa saber que ela não é a única pessoa assim no mundo. E que tem outras pessoas iguais a ela com as mesmas dificuldades. Porque assim, talvez seja mais fácil. Eu também vou postar esse vídeo aqui na esperança de achar alguém que passe pela mesma situação que eu. Porque assim, quem sabe isso me ajude a pensar, poxa, não sou só eu, né, que vivo assim, dessa forma. Então, e aí talvez fique mais fácil. Se você passa por isso, como eu tô passando agora, não para, não desiste. Continua fazendo, continua tentando. Uma hora essa sensação vai passar. É o que eu ponho na minha cabeça. É o que eu tento, pelo menos, colocar na minha cabeça. Uma hora isso vai passar e vai ficar mais fácil. Conforme a gente vai tentando fazer, vai ficar mais fácil. Pelo menos é o que eu tento acreditar. Amanhã eu vou voltar aqui, vou fazer um novo vídeo e vou postar também, para atualizar vocês do que aconteceu. Eu não vou editar esse vídeo, eu tô fazendo mais mesmo como um desabafo. A ideia é fazer esse canal aqui como se ele fosse um diário. Porque não é a primeira vez que eu tento emagrecer, desde que eu cheguei ao peso que eu tô. Mas dessa vez precisa dar certo. Então, quem sabe eu incentivo vocês, vocês me incentivam. E é isso. Você não tá sozinho ou sozinha, caso você esteja passando por essa situação. E vamos se ajudar, galera. Vamos continuar. Vamos se manter firme. Porque uma coisa é certa. Enquanto a gente não se der por vencido, ainda tem esperança. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha aliviado de certa forma alguém. Saber que não tá passando por isso sozinho. E um beijo pra vocês. Se quiserem saber mais um pouco sobre a minha história,
Se quiser me acompanhar nesse processo, já segue, já curte o vídeo pra poder te entregar aos outros, tá bom? Um beijo pra vocês e amanhã eu trago atualizações. Tchau!